conversei com o meu irmão, contei pra ele como foi essa conversa. Se você quer saber mais sobre isso, sobre essa experiência de ter contado que eu sou uma mulher trans e como ele recebeu essa mensagem, como foi essa conversa, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Sim, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão e eu tive a minha primeira conversa com ele sobre a minha transição, sobre eu não ser o Paulo e eu ser a Paula, né? Eu tenho um irmão que a gente tem uma boa relação desde sempre, desde pequenos. Temos muitas coisas em comum, como por exemplo videogame, o fato de a gente ser talvez meio nerds, né? Não sei se ele vai concordar com isso ou não, eu acho que sim. Ele era colecionador daqueles action figures do Omelete e tudo mais. Jogamos por muitos anos World of Warcraft. Ó, se alguém aí jogou e sabe que jogo é esse, comenta aí. Enfim, a gente teve sempre uma infância muito forte na questão de jogos, mas apesar das similaridades, a gente tem personalidades totalmente diferentes. E, gente, não, ele não desconfiava que eu fosse uma mulher trans, como eu digo pra vocês, ninguém na família desconfiava, por mais que algumas pessoas venham e falem que, como que ninguém sabia? Olha, talvez chegue um momento onde eu mostre pra vocês o Paulo, e vocês vão perceber que o Paulo não tem nada a ver com a Paula, com quem vos fala aqui, né? Mas vamos ver, talvez a gente ainda chegue lá. Mas o meu irmão, ele tem uma personalidade diferente da minha, né? Enquanto eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, mais de holofote, de falar muito, de socializar muito, de subir em palco, de tocar guitarra, ele sempre foi mais na dele, né? Enquanto eu sempre fui talvez uma pessoa de arriscar mais, ele sempre foi mais tanto quanto conservador, do jeito dele, né? A gente já teve muitas brincadeiras e brigas como bons irmãos assim da década de 80, né? Mas temos um carinho muito forte um pelo outro. E talvez, né, eu falando aqui que ele é uma pessoa mais introvertida, talvez a esposa dele fale assim, nossa, mas ele não é assim. Mas o meu irmão, ele evoluiu muito depois que ele casou, assim, em diversos setores. Ele é uma pessoa, hoje eu diria, muito mais humana, muito mais admirável. Ele é uma pessoa muito mais humana, muito mais admirável e que eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho da pessoa que ele se tornou. E ele é um irmão mais novo, né? Então a gente tem uma diferença de 4 anos aí de idade. Então foi assim, uma conversa diferente, porque nunca é fácil a gente contar para pessoas próximas, ainda mais para alguém que, durante a infância a gente dividiu o quarto. A gente brincou com tantas coisas juntos e sempre coisas masculinas, etc. Pra ele foi tipo um oi, como assim? Mas ele de fato me acolheu, ele de fato me estendeu a mão, ele tem me ajudado, ele tem dado apoio a mim e a Becca, né, nessa trajetória toda, nesse turbilhão todo. Então ele tem sido uma pessoa fantástica nesse sentido. E a nossa conversa, ela foi mais eu falando e ele ouvindo, talvez. Eu chorando muito por algumas questões que ele fez por mim. Então, irmão da Paula, eu queria te agradecer de coração pelo carinho que você está me dando, pelo acolhimento, por você demonstrar que você é um irmão mesmo e que eu tenho família e que existem pessoas com quem eu posso contar, assim como a mamãe, o papai. Você está sendo uma pessoa incrível e eu espero que eu possa retribuir isso de alguma forma. Ele elogiou bastante aqui o canal, elogiou bastante o que eu tenho feito, me ajudou muito mesmo. E a gente passa por esse processo de transição, por esse processo de disforia, por esse processo de depressão, uma coisa tão complicada, gente, que
A gente nunca acredita que as pessoas próximas vão aceitar, e a gente ouve muitas histórias, e eu sei que a minha história, nesse aspecto, ela é uma história diferente, porque a maioria das pessoas acaba não tendo esse acolhimento, infelizmente. A maioria das pessoas acaba sendo abandonadas pela esposa, pela família, enfim. Eu tenho amigas que eu converso que, como eu já falei, né, os pais falaram nunca mais pise na minha casa, que a irmã ou o irmão parou de falar, que vem com julgamentos e utiliza de ferramentas para diminuir aquela pessoa, enfim. Não é o meu caso e eu tenho que ser muito grata por isso. Não que o meu processo esteja sendo as mil maravilhas, é um processo complicado. Eu e a Becca, a gente está tentando, a gente está lutando, não tem sido fácil, mas ter pessoas que apoiam, que ajudam é importante. E meu irmão está me dando um apoio que vai muito além do que eu imaginava, do que talvez eu mereça, mas ele está me apoiando e eu só tenho a agradecer. Eu espero, como eu disse, poder retribuir. E também aproveitar para dizer que, irmão, me desculpa por qualquer coisa, me desculpa por qualquer sofrimento, dor que eu tenha te trazido, esteja te trazendo. Me desculpa pela dor que eu tô trazendo, talvez pro papai, pra mamãe. Eu sei que a gente tem muita saudade dos nossos avós, né, que foram muito presentes na nossa vida. Principalmente o nosso avô e a nossa avó, você sabe quem eu tô falando. Eles deram muito do que é o nosso caráter, do que é a nossa visão de felicidade, de família mesmo, né? E foi uma época muito difícil quando eles se foram, porque eles se foram muito próximos, né? Em um ano foi um, acho que quase que praticamente no outro ano foi o outro, né? E eu sempre tenho boas memórias nossas quando a gente estava com eles, sabe? E, enfim, eu só tenho a agradecer pela força que você está me dando, pela força que alguns amigos meus de infância estão dando também. Um amigo meu que está na Austrália, que me conhece desde a 4ª série, uma amiga minha que está no Canadá, que me conhece talvez desde os 4 anos de idade. Eu só tenho a agradecer a vocês. Eu prefiro não citar nomes porque para não expor ninguém, né, nesse momento. Eu tô aqui como uma pessoa pública e preciso proteger, né, essas pessoas, mas obrigada. Obrigada. É muito importante saber que vocês me acolhem, né, e eu espero conseguir vencer todos esses desafios que eu estou vivendo. Eu espero conseguir me tornar Paula e eu espero conseguir fazer com que vocês me entendam e vocês me aceitem, vocês me conheçam e que vocês saibam que aqui dentro eu continuo sendo a mesma pessoa. É claro que talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo que já avançaram mais nesse processo ou que não são trans, ou que não entendem isso, ou que são curiosos, enfim. Bom, eu tenho dividido a minha experiência e eu sei que outras pessoas estão passando pelo que eu estou passando, porque muitas delas têm entrado em contato comigo, então eu acho que é aí que está o grande valor disso tudo. É aí onde eu acho que está o grande valor de eu dividir essas experiências com todos vocês aqui. Porque outras pessoas, como a Liana, a Melissa, a Raquel, a Bruna, a Luana, não sei se eu já tinha falado ela, mas enfim, inúmeras outras pessoas, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, com quem eu tenho conversado e que estão passando por exatamente a mesma coisa, que entendem esse sentimento que eu tô trazendo aqui. Para vocês que já são trans e que estão me olhando e já passaram por isso, talvez vocês saibam o que é essa fase, talvez vocês não se lembrem mais,
Mas independente de mim ou de outra pessoa que esteja passando por isso, estenda a mão. A gente precisa se unir, sabe? É importante. Como eu sempre falo, o mundo precisa de mais amor e empatia, né? Então, vamos tentar trabalhar para um mundo melhor nesse aspecto. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Se quiser, se torne membro e me apoie. Tô precisando. São métricas do próprio YouTube para isso. A gente precisa crescer, ficar forte para poder levar essa mensagem cada vez mais à frente. E eu terei vídeos aqui falando sobre o meu processo de harmonização, como é que ele tá, o que está acontecendo, as mudanças. Para você que quer acompanhar, continua ligado aí no canal que novidades virão, ainda mais esse ano, tá? Bom, então é isso. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.